consultarem caso vocês tenham mais interesse naquele update em específico, tá bom? Vamos lá. Então, agora, como eu vou aproveitar o gancho aí que a Victoria falou e lembrar a gente de quem é raiz, né? Sabe que games, há um tempo atrás, não representava praticamente nada do mercado de mobile, né? Nós tínhamos um monte de apps fazendo um monte de receita com ads, com in-app purchases, e os games, eles ficavam longe da nossa lembrança. Era só uma fraçãozinha muito pequenininha do que era o mercado, e hoje eu posso estar trazendo para vocês um número que nem esse número que eu estou trazendo hoje, que é uma receita projetada só de games mobile para 2021 de 100 bilhões de dólares, que é um número absurdamente gigantesco, né? E que hoje, claro, a gente já faz parte de um pouquinho dessa receita, mas a intenção é conseguir fazer cada vez mais e fazer o número total crescer. Então, hoje, games já é um mercado que é maior do que filmes, né? E isso é impressionante, e é por isso que a gente está colocando tanto foco nisso. A Google Play e o Android, eles são players absolutamente importantes, né, nesse ecossistema, e hoje o Android é a plataforma que tem mais representatividade no mundo. Android tem 2,5 bilhões para mais de devices ativos mensais, então imagina, isso é mais ou menos 1/3 aí do que a gente tem de gente no mundo em devices Android, e nós temos hoje na Play um pouco mais de 2 bilhões de usuários mensais ativos no mundo todo, que são números absurdamente gigantescos. Como são números gigantescos e são números globais, hoje a Play ela já tem representatividade em já tem 67 mais países, tá? Com a representatividade de 270 formas de pagamento. Então vamos pensar quantas formas de pagamento a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, em torno de 4, 5, né? Pagar por gift card, pagar por cartão de crédito, cartão de débito, boleto, e olha quantos a gente tem no mundo todo. Isso tudo é necessário para fazer com que a Play consiga dar um suporte para vocês no mundo todo, independente de onde vocês estão sentando para desenvolver o produto de vocês, né? E esse número à direita aqui também é um número que eu gosto muito, que mostra que a gente já está chegando em 1 milhão de lojas no mundo vendendo cartões presente, né? Gift cards da Google Play, fazendo com que não importa se eu vivo num país que tem acesso total a cartão de crédito com limite, né? Que é outra história, e eu tenho acesso a comprar gift cards, né, em quase qualquer lugar. Aqui no Brasil também temos os Pin on Receipt, que é basicamente ir numa loja, pedir para fazer uma recarga da Play, assim como eu faço com um celular pré-pago, por exemplo. E tudo isso disponível em quase 1 milhão de localizações, para que vocês não tenham que se preocupar se o usuário que vocês adquiriram vai conseguir consumir alguma coisa no produto de vocês. E a gente tem que hoje quase 1,5 trilhões de minutos são jogados por mês. E vamos pensar quanto é isso, né? Isso é simplesmente um absurdo. E muito desse crescimento do que a gente via no passado, claro, é pela quantidade de jogos que vem aparecendo no ecossistema, mas também tem outras coisas que vale a pena a gente mencionar que são importantes também. A primeira delas é, claro, o crescimento do hardware e a melhoria do hardware dos devices mobile, que faz com que a gente consiga levar para os usuários a experiência que a gente gostaria de levar em um jogo, mas também a diversidade que a gente tem hoje em dia do que é chamado um jogo, né? E o que é chamado um gamer. Hoje a gente tem ainda essa coisa de, mas se joga no celular não é gamer. Nada a ver, cara. Então, assim, se eu estiver querendo jogar uma coisa super hardcore, dar uma bala no celular, e aí se eu olhar para o lado um segundo eu perdi, eu também sou um gamer se eu estiver sentado no busão jogando um jogo casual indo para o trabalho. Então é assim, tudo isso é gamer e tudo isso são pessoas que estão contribuindo para o crescimento do ecossistema dessa forma. Então, hoje na nossa apresentação a gente vai reconhecer esses dois grandes pontos, tá? Que vocês têm um desafio em construir o produto de vocês e fazer com que ele seja disponível para a maior base de usuários quanto seja possível, e também que existe a dificuldade em acessar uma base de usuários, quanto maior, melhor, e que isso não é fácil de ser feito. A gente vai começar a falar por esse primeiro item aqui, que é construir um produto e aumentar o alcance dele, e agora sim, eu vou começar a entrar naqueles slides que eu comentei com vocês, que cada slide traz um update que aconteceu do ano passado para agora, e tem um linkzinho para vocês conseguirem seguir para pegar mais informações. Primeiro update que eu quero trazer para vocês são as melhorias no Android Studio, nos profilers e ferramentas que tem lá. Os profilers não são novos, né? Eles já existem há um bom tempo, mas o que adianta eles existirem se eles eram muito difíceis de serem utilizados, né? Então, o que melhorou? Agora a gente tem como fazer o profile de CPU
de uma forma muito mais visual e intuitiva do que dava para fazer antes. Eu consigo ver todas as CPUs, o que elas estão executando em tempo de execução, ter uma noção de quanto tempo elas estão demorando para realizar cada tarefa. Mais importante do que isso, né? Hoje em dia todo celular tem 4, 8 núcleos, saber se eu estou distribuindo o serviço entre todos os núcleos, eu consigo ver bastante de uma forma muito visual ali. E também agora, como novidade, existe a possibilidade de fazer um acompanhamento de memória também. Aí nós conseguimos ir atrás daquele maldito memory leak que acontece, né? E saber se eu estou alocando mais do que eu estou desalocando, que todo mundo está reclamando que trava depois de 10 minutos de uso. Hoje é possível de fazer isso. Então, houveram melhoras atendendo a pedidos de feedback nessas ferramentas. E vocês conseguem acessar o preview, que hoje está no acesso antecipado, através do link que vocês têm acesso aí. E, finalmente, esse é completamente novo. Nós temos agora como fazer inspeção de GPU. E isso, por que isso é importante, né? Não importa o que eu esteja fazendo lá dentro dos meus núcleos de processamento, o que o usuário vai dizer se o meu jogo está funcionando bem ou não é o gráfico dele, né? É se ele está desempenhando a quantidade de frame rates que eu gostaria que ele desempenhasse. E, ainda além disso, não sendo já suficiente, né, eu preciso fazer uma boa performance sem acabar com a bateria do usuário em questão de 10 minutos, né? Então, a gente precisa conseguir fazer a inspeção de GPU. Isso está disponível também no mesmo link que vocês viram antes. E nós temos já um acesso funcionando absolutamente bem, tanto para GPUs da Qualcomm como da ARM, então significando já uma parcela bem massiva do mercado. E a gente tem muita gente que não faz o desenvolvimento do jogo lá na IDE do Android Studio, ainda prefere utilizar Visual Studio. Eu sei, eu já usei no passado, uma ideia muito legal. O que foi feito agora, também atendendo a feedbacks, é permitir que vocês façam uso de uma extensão de desenvolvimento de jogos no Visual Studio, para que exista uma facilidade maior em fazer a construção e principalmente o deploy e o teste de um game sendo feito lá. Também já está disponível em preview para vocês experimentarem. E agora eu quero falar para vocês do que eu considero, tá? De todos os updates de produto que eu estou trazendo hoje para vocês, ser o mais bacana e o mais interessante. Por isso eu optei por, nessa parte aqui, colocar um pouco mais de slides para a gente entrar em um pouquinho mais de detalhes. Esse cara é o Play Asset Delivery. Para os mais íntimos é o Google Play Pad, que são as iniciais do produto. O que esse cara faz, né? Basicamente, a gente já parte hoje em dia de um problema, né? Vamos falar bem a palavra correta. Quando eu vou fazer o upload do meu produto na loja, eu tenho uma limitação. Eu não posso fazer um upload maior do que 150 megabytes. E aí, para quem trabalha com um joguinho um pouquinho mais casual, alguma coisa que tem uma vida útil talvez um pouco mais limitada, vai conseguir se adaptar muito bem a essa quantidade de espaço, mas muitas outras empresas simplesmente não vão. E aí, o que acaba acontecendo, né? A gente entende que um produto como um jogo vai utilizar assets muito mais pesados, vai ter vídeo, vai ter animação, vai ter muita imagem, vai ter background, e a gente quer que tenha o máximo de qualidade possível. Na prática, o que a empresa faz? Ela vai, contrata um CDN e ela coloca arquivos e pacotes geralmente de assets, né? Que são baixados em conseguinte ao download do jogo, fazendo com que aconteça o quê? Com que a pessoa vá lá na loja, faz o download do jogo de vocês em até 100 megabytes em média, entra no jogo só para ver aquela maldita da barrinha de carregamento, né, que vai ficar, sabe lá por quanto tempo, baixando 500 mega, 1 giga, às vezes até mais, de assets que eu precisei entregar. Mas é uma solução. Funciona e é utilizado por praticamente todo mundo que trabalha no segmento de jogos que é um pouco mais pesado, né? E aí eu começo a ter já outro problema. Quando eu quero fazer um update nesse meu pacote de recursos, eu preciso ter lógica implementada que eu mesmo fiz para verificar lá no meu CDN se eu tenho algum update, se está na última versão e puxar. E isso gera basicamente mais uma razão para travamento, problema e manutenção no decorrer da vida útil do meu produto. E óbvio, aqui precisa estar aqui esse item também, é custoso. Pensa quanto custa eu distribuir, vamos dizer aqui, 1 gigabyte por usuário, se eu tive sorte, meu jogo tem 10 milhões de usuários mensais. Então, eu tenho aí um boleto violentíssimo para precisar pagar lá no final. E o Play Asset Delivery, ele vem para tentar resolver esse problema. Por isso, eu acho ele tão legal.
No Play Asset Delivery, a gente vai ter várias soluções dentro de uma só, né? A primeira delas, a gente vai conseguir fazer a publicação com um artefato único, a gente vai ter modos de entrega flexíveis, a gente vai ter updates automáticos e a gente tem como fazer um target de texturas e formas de compressão também vai funcionar por device. Eu vou muito brevemente dizer para vocês o que é cada uma dessas vantagens que eu acabei de comentar. A primeira delas, vocês já devem ter ouvido, com certeza até agora, como é possível publicar com App Bundles. E a gente gosta muito de chamar também pelo nome da tecnologia, que é a Dynamic Delivery. Então, a forma de entregar com um artefato único faz com que eu não precise utilizar formas antigas de entrega do meu conteúdo, que é basicamente o quê? Eu tenho que entregar para todo mundo tudo que eu tenho de pacote de linguagem, tudo que eu tenho de forma de qualidade gráfica, tudo que eu tenho de pacote que precisa ir para algum tipo de usuário meu, vai dentro de um APK. O melhor que eu posso fazer na forma antiga é quebrar ele, né, fazer um split per ABI lá e tornar ele 32 bits, 64 bits e para processadores de x86, por exemplo. Mas além disso, eu não posso fazer, eu tenho que entregar tudo para todo mundo. Quando eu utilizo o Dynamic Delivery, eu faço com que a gente consiga entregar para cada usuário e device só o que esse usuário precisa. Então, se eu tenho um device que vai a absurdos de qualidade gráfica, ele pega o melhor pacote que eu tenho, ele pega somente a linguagem que vai ser utilizada, ele pega somente a arquitetura da plataforma que está sendo de destino e entrega para o usuário só o que ele precisa. Na prática, não é difícil de entender o que isso vai causar, que basicamente é a gente entregar menos assets para praticamente todo mundo, para, sei lá, 90 e tantos por cento das pessoas, fazendo com que a entrega fique menor. E vocês também fazem deploy de um artefato só. Então, é muito interessante fazer uso disso. E aí, como que a gente consegue utilizar o PAD para entregar os nossos pacotinhos depois? Existem 3 formas, que são essas que vocês estão vendo agora, por tempo de instalação, sob demanda e a que segue imediatamente ao download. Em tempo de instalação, ela é muito parecida com o que se faz hoje com o CDN. Claro, com a grande vantagem de eu não precisar pagar um CDN para fazer isso, porque a Play vai oferecer isso de graça para vocês. Então, quando o usuário for fazer o download do jogo de vocês lá na Play, ele já recebe de imediato, ele nem percebe que isso está acontecendo, ele já recebe o pacotão de vocês, de recursos, tudo ao mesmo tempo. Então, isso é muito bacana pela redução de custo. Muitas empresas optam por esse formato para não precisar mudar muito a forma como as coisas funcionam, e a gente entende isso, né? Porque vocês têm novos jogos no pipeline para sair a todo momento. Mas o que é mais legal agora, né, é utilizar, por exemplo, sob demanda. O que é sob demanda? Eu consigo chamar esses pacotinhos só quando eu preciso deles. E melhor ainda, eu não preciso ter um pacotinho só, eu posso ter vários. Então, vamos imaginar o meu produto que tenha 100 mapas. E o usuário vai progredindo de forma estilo saga, né? Vai de um para o outro. Eu posso fazer um pacotinho que o usuário já recebe no download inicial, do mapa 1 até o mapa 10, por exemplo. Quando o usuário está jogando o mapa 10, eu já chamo da Play os pacotinhos do mapa 11 até 20. E aí eu vou baixando dessa forma e, por conseguinte, só trazendo a quantidade necessária de armazenamento quando eu realmente preciso dela. Não fazendo aquele download massivo tudo de uma vez só. Isso é absolutamente sensacional, pensando numa nova forma de conseguir entregar só o que é necessário a cada momento, né? E a terceira maneira é o Fast Follow. No Fast Follow, ele vai funcionar, ele parece muito igual ao Install Time, mas ele não é, tá? Ele vai vir imediatamente após a instalação. O que isso traz de possibilidade para mim? Vamos dizer que eu tenho um produto extremamente grande, mas eu estou perdendo muito usuário devido àquela minha barrinha de carregamento absurda lá no começo, né? O que eu posso fazer? Pensamos que eu sou um jogo de corrida. Eu levo o usuário para dentro do meu jogo e já libero um mapa. Esse mapa eu já vou ensinando como é que ele acelera, como é que ele usa o nitro, como é que ele faz a curva. Enquanto isso está acontecendo, eu estou fazendo um download no background dos próximos assets que eu vou utilizar. Isso já é usado por players bem grandes, que vocês vão encontrar nos top revenue aí da loja, que hoje não vou mencionar porque a gente não tem um case study disso para trazer, mas já está sendo muito utilizado e é uma forma de fazer com que as pessoas possam experimentar o produto de vocês o mais rápido possível, sem elas desistirem simplesmente por causa de um download. E aí sim, agora nós temos a possibilidade de fazer updates automáticos.
Por quê? Porque a Play vai checar se vocês fizeram alterações nos pacotes de recursos de vocês e vai chamar para o usuário um update se chegar esse momento que vocês alteraram, sem vocês terem que se preocupar a fazer essa busca de forma manual, né? Isso reduz muito a quantidade de possibilidades de problema, e eu acho que uma das coisas que também é muito legal é essa possibilidade do Delta Patching. O que é o Delta Patching? Toda vez que a gente faz o update de um asset, 99% das empresas elas baixam o pacote inteiro de novo. Então, se eu tenho um pacote de 100 MB, eu fiz um update em 1 megazinho, ele baixa 100 MB de novo. Delta Patching me dá a possibilidade de baixar só o que eu mudei. Então, ele realmente faz o update de uma forma gradual daquilo que foi sendo alterado, mais uma vez, salvando e respeitando a banda do meu usuário, né, no final das contas. Por último, a gente tem, junto com a possibilidade dos App Bundles e do Google Play Pad, a possibilidade de fazer um target de formato de compressão também. Qual que é a realidade que a gente tem que viver hoje? A gente acaba sabendo que, para devices mais modernos, que saíram no último ano, por exemplo, costuma-se ter acesso a tecnologias de compressão gráfica melhores do que a gente tinha antes. E aí, eu vou acabar tendo que decidir o seguinte, cara, ou o meu jogo só funciona em device moderno e eu utilizo a melhor tecnologia e o que faz as melhores compressões, ou o que a maioria das pessoas opta por fazer, utiliza a tecnologia mais antiga, mesmo nos devices novos, e entrega aquilo para todo mundo. Então é isso que a gente quer que vocês não precisem fazer mais. Vocês podem fazer o produto de vocês tendo suporte às 2 ou às 3 tecnologias que vocês têm interesse, e mais uma vez, assim como na entrega de Dynamic Delivery, o usuário recebe só aquilo que ele precisa com a tecnologia que ele precisa, não precisando se comprometer mais com algum dos dois lados na hora de fazer a entrega do meu jogo. É bastante legal, né? Eu acho o PAD um dos updates mais impressionantes que a gente tem para trazer. Eu super recomendaria vocês irem atrás dessas informações. Só para trazer um exemplo para vocês, né? Vocês imaginem o que é o trabalho da Activision com Call of Duty para fazer com que a experiência deles seja interessante e nivelada, né, através do mundo todo. Então, eles são um dos parceiros que está testando isso conosco nesse exato momento, que a gente tem orgulho em dizer que está indo muito bem até agora. E aí eu quero trazer para vocês updates com relação a Android Vitals. E eu não vou entrar em muitos méritos, né, sobre o que são Vitals. Eu espero de verdade que vocês tenham isso já no calcanhar aí de vocês, para todo dia vocês darem uma olhada em como é que vocês estão pontuando com relação aos Vitals, para a gente utilizar 30 segundinhos no que é, né? É basicamente os sinais que a Google Play ajuda vocês a terem de saúde do jogo de vocês. Se está travando muito, se está ficando muito irresponsível, se está acordando o device em background com uma frequência muito alta e etc. Tem mais de 10 Vitals lá, né? O que vem de updates para nós agora? Primeiro deles, e muito legal, a gente consegue, a symbolication, eu vou chamar de simbolização, né? Nem sabendo se é a melhor palavra, mas acho que vocês vão me entender. A gente vai conseguir simbolizar melhor os stack traces da hora que acontece um crash. Já vou mostrar para vocês o que significa isso. E a gente tem o Android Performance Tuner, que é uma ferramenta gigantesca que vai nos ajudar não só a ver onde tem problema, mas começar a cutucar um pouco mais, entrar com mais profundidade no que foi o problema que aconteceu e com quantos devices ele aconteceu. Então isso é o que a gente vê hoje na hora que eu vejo uma stack trace de um ANR ou de um crash, né? Eu vou lá e vou olhar quantos aconteceram e ele vai tentar me entregar um stack trace para me ajudar a fazer um debug. Mas a gente sendo muito sincero, se eu olho esse stack trace, ele não é a coisa mais útil do mundo, né? E por isso agora já está disponível para todo mundo, vocês não precisam fazer nada, a não ser fazer um update dos mapeamentos na Google Play. Vocês conseguem, quando vocês fazem o build, existe um output, que eu acho que é um TXT até, que ele faz o mapeamento de todos os símbolos do produto de vocês, tornando esse stack trace nisso, que é muito melhor. Aí eu consigo ter uma visibilidade de quais são os métodos, de qual foi o caminho dentro do meu produto que aconteceu para acontecer um ANR, para dar um crash, ficando de uma forma muito mais simples de conseguir debugar. Isso já está live, tá? Já faz um tempinho, mas como pouca gente, por enquanto, sabe, eu quis trazer para vocês darem uma pesquisada em como fazer isso, que é realmente muito útil. E sobre Android Performance Tuner,
Eu poderia estar trazendo, tinha uma apresentação inteira só disso, que infelizmente eu não pude trazer hoje. Eu trouxe só um exemplo para mostrar para vocês como essa ferramenta pode ajudar na hora da gente fuçar um pouco mais, escovar uns bits aí no Android Vitals para conseguir saber aonde que a gente está indo bem e onde que a gente não está. Aqui eu trago um exemplo para vocês, que é de uma dos outputs que eu posso ter. Nesse gráfico, o que a gente está vendo? No eixo horizontal, eu vejo o tempo de construção do frame, ou seja, se eu estou falando do tempo de construção, quanto menor, melhor, porque eu quero construir o frame o mais rápido possível. E na vertical, eu estou vendo linhas que representam a qualidade gráfica que foi selecionada naquele device que está rodando, né? Então, eu tenho de 1 a 4. E no meio, eu tenho uma linha vertical laranja, que é o que eu setei como ok para mim. Eu tenho 33 milissegundos setados, que significa que eu quero ter 30 frames por segundo para considerar que o meu jogo está rodando bem. Então, o que esse negócio está plotando para mim? Todo mundo que está para a esquerda dessa barrinha em laranja está rodando o jogo com um frame rate igual ou melhor do que aquele que eu considero bacana. Quem está para a direita não está. E aí que começa a situação de fazer uma investigação um pouco maior. No momento que eu for ali e fizer um hover com o meu mouse, eu vou conseguir ver qual é o tipo de device que está aparecendo mais vezes para a direita, quantas sessões ele não está performando tão bem quanto a gente gostaria e em que qualidades isso está acontecendo. Fazendo com que a gente possa partir lá para os profilers que a gente viu lá no começo e conseguir começar a dar uma olhada em o que está acontecendo, que não está sendo da forma que a gente planejava no começo, ou, às vezes, infelizmente, né, de identificar 1, 2, 3, 10 devices e eliminar do pool de devices que eu suporto para o meu jogo, que às vezes precisa, infelizmente, né, pessoal? Construir para Android significa construir para uma plataforma extremamente fragmentada, com várias versões do sistema operacional rodando ao mesmo tempo, com tudo que é tipo de tamanho de tela e de hardware, né? Então, é um pouco mais complicado mesmo, mas no fim das contas, o tamanho da base é algo que vale muito a pena. Aí, finalmente, a gente vai entrar, então, em como acessar uma base maior. É onde, um pouco mais do que Android, a Play entra em cena, né? A gente tem um mercado extremamente aquecido e competitivo, né? 116 bilhões de apps e jogos que foram baixados nos últimos 12 meses. É um número estrondoso, né? É uma quantidade absolutamente gigantesca de downloads, que significa que, felizmente, alguns de nós devem estar nessa lista, outros ainda estão tendo dificuldade de conseguir aparecer na loja e fazer com que consigam mais downloads. Eu vou contar para vocês o que a loja tem feito para tentar melhorar como loja, como meio de distribuição, para conseguir fazer com que vocês atinjam os usuários corretos e mais usuários, né? A gente sabe que a loja, ela funciona mais ou menos como se fosse em camadas, né? Existe a camada mais externa, que é a home, essa camada mais de cima. Existe a camada que acontece assim que eu clicar num link, que eu entro no minha store listing, que então lá eu coloco sobre o que meu jogo é, eu coloco as minhas screenshots, eu coloco meu videozinho, eu tento mostrar para o usuário o que eu estou querendo entregar, mas o único momento em que eu tenho, de fato, a visibilidade do que é a experiência que os desenvolvedores por tanto tempo capricharam é o jogo, só o jogo. Então a loja, ela já faz mais de um ano agora, está se remodelando para tentar trazer a experiência da última camada mais próxima da primeira camada, fazendo com que a gente tenha hoje, inclusive, uma divisão no aplicativo da Google Play entre apps e games. E se vocês entrarem em games, vocês vão ver que hoje a experiência é completamente diferente do que ela era aí no passado, de um monte de iconezinho estático. Mas sim, hoje, quando eu entro lá, é quase como se eu estivesse abrindo um videogame. Eu tenho a possibilidade de ver muitos screenshots maiores, eu tenho vídeo dando autoplay hoje. Então, hoje eu consigo ter uma noção muito mais próxima do que vai ser quando eu baixar aquele jogo através da home. E isso fez com que a gente visse, a depender de cada produto, é claro, mas aumentos em conversões de 20% a 75%. Algumas empresas conseguiram números bem expressivos, e isso principalmente acontece quando a gente utiliza bem as ferramentas que estão sendo entregues para nós, como essas que eu estou apresentando para vocês hoje, mas especialmente um único ponto que precisa ser observado em todos os momentos, que é qualidade. Eu preciso que o meu jogo seja um jogo muito bem implementado, com uma mecânica muito bacana, de preferência uma mecânica que é moderna, inovadora, e eu preciso ter
uma performance e estabilidade que seja no máximo que eu consiga entregar. Porque isso importa. O que a loja busca hoje no produto de vocês é um produto de altíssima qualidade para o usuário certo para vocês. Altíssima qualidade engloba performance e estabilidade também. É por isso que a gente sempre comenta sobre Android Vitals, que é para vocês darem uma olhada, porque se refere a esse item do meio aqui. Eu recomendo vocês darem uma olhada em tudo que tem escrito nesse link aqui no cantinho. E aí, por fim, quando o nosso produto está incrível, está funcionando muito bem, eu preciso sim me preocupar em ter uma store listing que seja muito bem planejada e muito bem feita. Como que eu faço isso? A principal dica que eu posso dar, de verdade, é fazer uma store listing super honesta. O que eu estou entregando, o que eu espero que você sinta quando você jogue meu jogo, quais são as funcionalidades que eu tenho, as mecânicas que eu estou querendo entregar, descrever isso para o usuário para que ele de fato consiga ler e chegar nessa conclusão. Talvez até mais importante do que isso, com muito carinho, organizar as screenshots de vocês, colocar com diferentes tamanhos, de colocar para tablet também, que uma pessoa que acessa por tablet vai ver aquelas primeiro. Fazer uso do vídeo, colocar o vídeo lá, de preferência em landscape, inclusive, que é como ele vai ser puxado para levar lá na primeira página da Play, para que o usuário consiga sentir o que vocês estão querendo entregar junto daquela experiência renovada da loja que a gente acabou de ver. E aí eu trago para vocês um update que acontece em pré-registro. Pré-registro, hoje eu não vou explicar 100% o que é, tá? Só fazer um review que foi trazido no ano passado nas nossas apresentações, mas basicamente o que é? A Google Play ela tem o que eu considero um momento entre o beta e o lançamento, que é onde eu posso estar gerando um pouco de hype, né? Fazendo com que pessoas digam para nós que eles querem ter acesso ao nosso produto antes dele estar completo. Então, eles fazem literalmente um pré-registro. Isso vai fazendo com que eu possa ter uma noção de quantas pessoas vão entrar no meu produto na hora do lançamento, com que eu tenha uma noção para fazer o scaling dos meus servidores, né? Que eu possa ter uma página específica para isso, se eu quiser fazer a aquisição de usuários para esse momento. E o que é o update que eu tenho para trazer para vocês esse ano é que agora vai acontecer uma diferença na hora do usuário receber o produto de vocês. No passado, quando vocês faziam um pré-registro e chegava no momento do lançamento, o usuário recebe um push notification dizendo que o produto já está disponível. E, obviamente, existe uma taxa de conversão das pessoas que fez o pré-registro e, de fato, vai ir até o final com vocês. Com o nosso update agora, ele é que vai acontecer a possibilidade de instalação automática no dia do lançamento de vocês. Então, quem fez o pré-registro vai estar conseguindo receber a instalação de forma direta, fazendo com que, muito provavelmente, a nossa taxa de conversão seja melhor. Isso é muito bacana. Poucas empresas que por enquanto, ainda não estão muito grandes, estão usando isso. Eu recomendo dar uma investigada e começar a entender as vantagens de fazer o pré-registro. Lembrando que hoje, inclusive, existe uma coleção na loja de jogos que estão em pré-registro para as pessoas manifestarem interesse. E é uma possibilidade a mais de conseguir uma visibilidade lá dentro da loja. Outro update, e eu também acho que poucos de vocês hoje acessam o aplicativo do Google Play Games. O aplicativo do Google Play Games, ele recebeu updates e hoje ele é como se fosse um arcadezinho. Então lá dentro eu tenho um cataloguinho de jogos que são jogos habilitados para Instant Game. Aquele jogo que eu clico e saio jogando sem nem perceber que qualquer coisa foi baixada no meu dispositivo, sem ter que fazer a instalação. O que é a grande novidade aqui? Eu quero trazer para vocês, através do link que está nesse slide, a possibilidade de se inscreverem para colocar o produto de vocês lá. Então, esse ano eu nem vou ficar tentando convencer vocês o quanto ter um Instant Game é importante, pode levar mais downloads para vocês, mas sim abrir essa porta para que vocês possam inscrever o produto de vocês para aparecer lá. É mais uma oportunidade de visibilidade que vocês têm como conseguir. Outro grande update, muito bacana, Google Play Pass. Não, ele não está vindo para o Brasil, tá? Então não é esse o update. O que é o Google Play Pass? Para quem nunca ouviu falar, ele é uma possibilidade de um usuário se inscrever, pagar uma assinatura para ter acesso a um catálogo de jogos e de apps também, não é só para jogos, tá? De altíssima qualidade, completamente curados por times de play que trabalham só nisso. E esse é um produto que está disponível nos Estados Unidos desde o ano passado. O usuário paga $5 por mês e ele tem acesso a esse catálogo.
Por que se ele não está vindo para o Brasil, eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente já tem produtos da nossa região dentro do catálogo de Google Play Pass dos Estados Unidos e eu quero abrir essas portas para que vocês possam experimentar com isso também. Através desse link, vocês têm como seguir e dizer se vocês têm um produto que vocês acreditam que faça interesse e vocês queiram explorar esse modelo de negócio diferente. E como que ele funciona, né? A gente tem um algoritmo que identifica qual foi a quantidade de engajamento que um usuário fez e com quais produtos esse usuário fez, fazendo com que a quantidade que ele paga de mensalidade seja distribuído entre esses produtos. Então, mais uma possibilidade de receber receita. Lembrando que os produtos que entram no Google Play Pass, eles são produtos que vão ser completamente desprovidos de ads nesse APK ou bundle que foi feito o update e completamente desprovidos de in-app purchase também. São produtos que são completamente abertos e a única coisa que o usuário vai pagar é aquilo que ele pagar de mensalidade. E agora, por último, eu quero trazer para vocês o que também é um update super interessante que acabou de acontecer, que é no Play Console. Por que isso é relevante para nós? O Play Console, ele é o lugar que eu vou para fazer os meus updates, para olhar meus vitals, para olhar meus comentários, para gerenciar o meu negócio como um todo. Se o Play Console não funciona, o meu negócio também não vai funcionar. Então, hoje, por essa questão de importância, ele já é utilizado por quase 1 milhão de usuários por mês. É uma coisa absolutamente gigantesca. E esse update que está acontecendo nesse momento é um update que levou anos para ser desenvolvido, muitas pesquisas de usuário para entender o que os usuários gostariam que acontecesse diferente no console. E eu estou trazendo para vocês uma pequena foto do que acontece de novo no console, porque também tem uma apresentação inteira só disso, tá bom? Então, antes de mais nada, o que já era esperado, navegação completamente repaginada. Hoje, com algumas distribuições a mais, mas mais específicas daquilo que eu gostaria de ver. Então, eu posso ter a página só de ver o que está em produção, só dos meus comentários, só da parte de regulamentos e políticas, para ver se eu tive algum problema, se eu tenho alguma coisa que eu preciso atuar. Diversas divisões muito mais claras do que existia antes. Um painel que, muito em breve, vai funcionar em qualquer aspect ratio que vocês tiverem. Então, seja no computador, no tablet, no celular, você mexer o tamanho da tela, o negócio se reorganiza de uma forma super responsiva. Isso eu acredito que ainda não está online, tá? Eu já vi como fica e é maravilhoso. Então, a gente tem hoje uma navegabilidade melhor e também merecida, dado a quantidade de gráficos que vocês vão ver que hoje vai ter no novo painel de vocês. E nós temos um update um painel de controle das versões muito mais claro hoje. Era um pouco confuso, cara, você entender o que está em alfa, o que está em beta, que versão, em que países, o que está em produção, o que está em pré-registro na versão atual e anterior, né? Então agora existe uma página que tenta clarificar um pouco isso, que é, vocês podem ver de exemplo aqui. Eu consigo observar que versões eu estou entregando em cada uma das etapas de produção em quantos países, tá? Uma forma muito mais tranquila, muito mais legal do que tinha antes. E atendendo a muitos pedidos, e na minha opinião, a melhor melhoria do painel está na página de relatórios de aquisição. Eu tenho muito mais noção temporal do que está acontecendo na minha página, então qual é a minha taxa de conversão, quanto que eu estou conseguindo adquirir de usuários, de que canal eles estão vindo. Eu consigo hoje, inclusive, explorar quais são os termos-chave, as palavras-chave que os usuários pesquisaram para chegar no meu produto e quantas vezes aconteceu por cada palavra-chave, por exemplo, dentre outros updates que vocês podem explorar e quebrar por país. Tá muito, muito, muito legal esse novo update aqui. E atendendo a muitos pedidos mesmo, vindo de pesquisa de usuário. Quando a empresa vai crescendo, principalmente, mais pessoas vão começando a utilizar o console, né? Muitas vezes alguém um pouco mais novo da empresa e a gente gostaria de conseguir fazer um pouco de restrição do que cada usuário vai ver. E agora isso está possível também. Eu consigo definir de uma forma bem granular que tipo de informação eu posso ver e editar para cada usuário que vai utilizar o meu console, de uma forma que completamente não era possível de ser feita antes. Como que vocês vão fazer para acessar isso? Vocês acessam esse link aqui, ele vai levar vocês até o console, e na primeira vez que vocês chegarem ali, caso vocês ainda não tenham recebido, né, alguns usuários receberam, outros ainda não receberam o convite para participar, vocês acessando esse link, vocês recebem, e aí vocês conseguem verificar o console novo e dizer se vocês gostariam de continuar na versão antiga, que eu espero que não aconteça, porque está realmente muito mais legal de verificar a versão nova,
e aí vocês conseguem definir se vocês gostariam de utilizar já desde agora a versão nova, que melhorou muito e melhorou em praticamente todos os aspectos. Dei uma mexida lá que vocês vão conseguir verificar isso também. Beleza? Por último, pessoal, agora que eu terminei de fazer, sei lá, uns 15 updates para vocês, eu quero lembrar algumas coisinhas, que é esse primeiro link que vocês estão vendo aí, ele leva para palestras que foram feitas online pelas equipes do Google Play dos Estados Unidos e de alguns outros lugares do mundo, que basicamente trazem tudo o que eu trouxe para vocês hoje com muito mais profundidade, se vocês quiserem olhar, porque hoje nós tínhamos um tempo um pouco mais limitado, né? Outros links interessantes aqui disponíveis para vocês também. Especialmente, eu diria para vocês se inscreverem na nossa newsletter, ter um e-mail que vocês acessam para verificar essa newsletter, porque é ali que vocês vão saber se está acontecendo algum tipo de programa que permite alguma oportunidade para vocês, por exemplo. E, por último, dá uma olhada no link do Play Academy. O Play Academy ele é basicamente a universidadezinha que vocês podem acessar com cursos que desde regulamentos até como utilizar as ferramentas que estão disponíveis para vocês. Muito importante verificar ele, o conteúdo está todo em português e tem mais conteúdo que vai vir aí entre esse ano e o próximo. Esse link que eu deixei bem abaixo é um extra aí, que é um link que vocês podem acessar, que faz parte do programa de Indie Corner da Google Play, que vocês têm como inscrever produtos de vocês, se vocês estão dentro de determinados regulamentos e coisas que precisa ter, que está bem descrito lá, para vocês inscreverem o jogo de vocês por uma possibilidade de ser feature na Play, né? Então, quem quiser acompanhar por esse link aí para tentar se inscrever, por favor, fiquem à vontade. Então, eu agradeço de verdade a atenção de vocês aí nesse finalzinho de tarde, pessoal. Eu espero que tenha sido bacana acompanhar comigo os updates da Play. Eles são muitos, eles são muito mais do que eu trouxe para vocês. Eu tive que fazer uma seleção deles. Eu acho que eu tentei ser bem consciente do que era mais relevante para vocês. Todo mundo que esteve aqui hoje, por alguma razão, vai estar amanhã no Big Festival. Acabou de ver um spoiler, vai ver exatamente a mesma coisa amanhã, mas não deixem de ir para dar uma fortalecida lá, se vocês iam. Então, agradeço demais, pessoal, pelo tempo de vocês. Muito obrigada pela participação. São muitos updates mesmo, então a apresentação toda foi gravada, gente. Confiram depois no site. Eu sei que muito conteúdo, então acessem depois os links, se mantenham atualizados, se inscrevam na newsletter. Então a gente sabe o quanto é importante estar bem ranqueado na loja, que são coisas que vocês sempre pedem bastante para a gente trazer, e foi o que o Rogers falou, tem muito conteúdo ali, façam os cursos da Academy, enfim, tem bastante coisa aí disponível para vocês. Muito obrigada pela participação. E amanhã, gente, 10 da manhã, novamente a gente se encontra, e dessa vez para falar sobre campanhas de aquisição específica para games. Então, muito, muito obrigada aí, a gente se vê amanhã. Um abraço. Vou. Agora ou depois? Depois. Então, vou lavar agora.